Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, por favor, para nós darmos início ao estudo de hoje, porque está muito especial. Quem pode orar para nós? Posso orar? Por favor, Eli. Paizinho querido, muito obrigada pelo privilégio de aproveitar mais um dia. Como é bom estar em sua presença e falar contigo. Sabemos que nos ouve, nos ama e somos gratos a ti por tudo. Amém. Cuida de cada um de nós aqui, de nossa família, Deus. E peço uma bênção especial para a vida da Dai. Ela vai passar a mensagem que possamos ouvir e praticar, Deus. Estamos falando do momento que o Senhor foi crucificado, que deu a morte, a vida por nós, para que tivéssemos a vida eterna. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse amor tão perfeito, tão incondicional. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu vou ter que ir adicionando as pessoas enquanto nós vamos estudando. Bom, ontem nós estudamos sobre a negação de Pedro e vimos que as três acusações, as três negações que Pedro fez de Jesus, que elas foram feitas durante aquele primeiro julgamento no Sinédrio, que aconteceu entre as 3 e as 5 da manhã daquela sexta-feira. Nós vimos que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e que o galo cantou pela segunda vez, nós vimos que então ele caiu em si do pecado que ele havia cometido. E antes de sair para um lugar reservado, o olhar de Jesus o encontrou. Mas nós vimos que aquele não era um olhar de decepção, era um olhar de compaixão, de misericórdia. E foi esse olhar que levou Pedro ao arrependimento, porque a Bíblia fala que ele buscou um lugar e chorou amargamente. O olhar de Jesus resgatou Pedro da perdição. Com o estudo de ontem, nós aprendemos que os conselhos de Jesus são sempre para evitar que nós cometamos erros. Mas se nós errarmos mesmo assim, nós precisamos compreender que nenhuma hora é tão escura, nenhuma mágoa ou derrota é tão amarga e nenhum erro é tão grande que a luz do amor de Jesus não seja capaz de fortalecer e salvar o perdido. Isso que tem que ficar na nossa mente, porque nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós não podemos nos demorar nesse erro. Nós precisamos nos arrepender e confiar na salvação de Jesus. Nós precisamos confiar no perdão de Jesus, assim como Pedro confiou. E hoje nós vamos estudar sobre o que aconteceu depois dessa negação de Pedro. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Hoje o texto é grande, mas eu quero ressaltar, eu quero que vocês leiam conforme a Bíblia está escrita, conforme a Bíblia relata. E este relato de Jesus diante de Pilatos, vocês podem encontrar também em Mateus capítulo 27, vocês podem encontrar em Marcos capítulo 15 e vocês podem encontrar em Lucas capítulo 23. Hoje nós vamos ler o relato de João, porque é o relato mais detalhado. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia em João capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 28. Diz o seguinte: depois, ou seja, depois que Pedro negou Jesus as 3 vezes ali, fala que depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Eles responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Versículo 31. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês.
Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Versículo 32. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nenhum crime nele. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você quanto para crucificá-lo? Versículo 11. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Esse relato, só para nós entendermos um pouquinho com mais detalhes a ordem dos acontecimentos na condenação de Jesus, eu trouxe aqui algumas informações para nós entendermos. Os líderes religiosos da nação, eles já haviam tomado uma decisão para matar Jesus. Desde o momento que Jesus ressuscitou Lázaro, desde o momento em que a popularidade de Jesus começou
aumentar, eles já decidiram matar Jesus. Tudo o que lhes faltavam eram evidências plausíveis para justificar essa ação deles. Só que eles estavam totalmente determinados a entregar Jesus à morte, mas eles não sabiam como fazer isso e manter a aparência de legalidade. Por isso que 2 passos fundamentais era necessário a fim de condenar e executar Jesus. E eles tiveram todo o cuidado, eles fizeram todos os esforços para tentar seguir esses 2 passos. O primeiro passo era o julgamento religioso perante o Sinédrio, a fim de que a execução de Jesus parecesse justificável com base na lei judaica. E o segundo passo, fundamental para se cumprir, era o processo civil diante de Pilatos, para garantir a aprovação romana na execução da sentença de morte de Jesus. A acusação do Sinédrio era uma acusação de blasfêmia, por conta da declaração de Jesus de que ele era o Filho de Deus. O Sinédrio, ele julgou Jesus com base na blasfêmia, acusou Jesus com base nessa blasfêmia, porque eles consideravam aquela declaração de Jesus como uma blasfêmia. Só que quando eles foram para Pilatos, a acusação que eles proferiram contra Jesus diante das autoridades romanas era de sedição e insurreição, ou seja, revolta contra as autoridades e o fato de ir contra a ordem estabelecida. Eram essas acusações que eles tinham e eram esses argumentos que eles utilizavam para tentar fazer com que as autoridades romanas crucificassem Jesus. Ao todo, nesse julgamento de Jesus, houveram 7 etapas. 7 etapas. 4 delas foram perante as autoridades religiosas e 3 delas foram diante das autoridades civis. E eu quero relembrar essas etapas com vocês, para vocês irem entendendo como que essa acusação de Jesus e o julgamento de Jesus foi sendo construído. A primeira etapa desse julgamento foi a audiência preliminar diante de Anás. Quem era Anás? Anás era um sumo sacerdote, ele havia sido sumo sacerdote entre os anos 7 e 14 depois de Cristo. Ele era um homem honrado, ele era respeitado como o estadista mais velho da nação. E o Sinédrio já tinha decidido eliminar Jesus, mas por conta da popularidade de Jesus, eles consideraram necessário manter ali uma aparência de legalidade. E eles não conseguiram elaborar um plano plausível para condenar Jesus. Por isso que era conveniente que Anás interrogasse Jesus pessoalmente, porque eles tinham esperança de que Anás fosse capaz de levantar acusações que pudessem ser sustentadas contra Jesus. Mas a Bíblia fala que Anás falhou completamente e foi totalmente silenciado pela lógica de Jesus. As respostas de Jesus incisivas, a lógica que Jesus utilizava em suas respostas, silenciou completamente Anás. E então ele foi para a segunda parte do julgamento. E a segunda parte foi uma audiência preliminar diante de Anás e Caifás, o antigo sumo sacerdote e o atual sumo sacerdote. E esses 2 convocaram um grupo cuidadosamente selecionado para essa sessão de emergência, para essa sessão extraordinária do Sinédrio, na esperança de condenar Jesus antes que os simpatizantes dele pudessem falar a seu favor. Só que a Bíblia fala que Anás e Caifás, essa segunda tentativa de extrair provas incriminatórias contra Jesus, ela também foi em vão, porque eles não conseguiram encontrar prova suficiente para manter, só que eles utilizaram falsos testemunhos. E eles utilizaram essas falsas testemunhas como argumento para manter aquele julgamento. E a terceira parte do julgamento, a terceira etapa do julgamento também foi diante do Sinédrio. Ele foi um julgamento noturno, só que foi um julgamento totalmente ilegal.
Porque de acordo com a lei judaica, o tribunal devia julgar casos de pena de morte somente durante o dia. Só que os dirigentes temiam uma tentativa popular para resgatar Jesus, e por isso que eles decidiram resolver o caso ali e colocar Jesus sob custódia dos romanos antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa a favor de Jesus, em defesa de Jesus. E esse julgamento, de acordo com a história, de acordo com o comentário bíblico, ocorreu entre as 3 e 4 da manhã. E nessa época, lá em Jerusalém, os primeiros raios ali, o amanhecer ocorria por volta das 4 da manhã. E os primeiros raios de sol ocorria por volta das 5:30 da manhã. Só que, embora esse julgamento resultasse em um veredito unânime de morte, que todos queriam a morte de Jesus, esse veredito ele deveria ser confirmado durante o dia, para que ele fosse considerado como algo legal. Por isso que a quarta etapa foi o julgamento diurno durante o dia perante o Sinédrio. A decisão do Sinédrio, que foi tomada durante a noite, ela deveria ser reafirmada durante o dia, a fim de preservar essa aparência de legalidade. Foi por isso que o Sinédrio se reuniu logo de manhã. E por isso que quando nós lemos aqui, fala que logo pela manhã essas pessoas se reuniram e eles condenaram Jesus à morte. E eles concordaram em entregar Jesus às autoridades romanas para ser executado. E essa foi a quinta etapa que nós lemos aqui. Essa quinta etapa foi o julgamento diante de Pilatos. Pilatos foi despertado logo cedo pelos líderes religiosos e Jesus foi levado para o pretório, um lugar de interrogatório. E ali nós vimos que Pilatos interroga Jesus, só que durante essa investigação ele se familiarizou com os fatos, ele percebeu que alguma coisa não estava correta, que algo não se sustentava, porque as palavras as palavras aqui dos líderes religiosos era a favor delas mesmas, não tinham evidências de que Jesus realmente era um malfeitor. Aqueles líderes religiosos, eles queriam que Pilatos confiassem nas suas palavras, mas a Bíblia fala que Pilatos ficou convencido da inocência de Jesus. Ele ficou convencido, só que Pilatos preferiu não ir contra a animosidade dos judeus, não ir contra eles. Pilatos teve a oportunidade de declarar Jesus como inocente, e ele declarou várias vezes que Jesus era inocente. Ele teve a oportunidade de libertar Jesus de toda aquela incoerência, mas o seu orgulho o impediu de confessar qualquer interesse sincero em saber mais sobre a missão de Jesus. Ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos tentou tirar a responsabilidade de si. E a Bíblia fala que Pilatos enviou Jesus a Herodes, porque Herodes era ali o governador da Galileia na época. E Herodes estava em Jerusalém, e provavelmente estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. E essa foi a sexta etapa da audiência de Jesus. Foi uma audiência diante de Herodes. E essa audiência foi uma audiência que foi realizada ali por volta das 7 da manhã, logo depois do encontro de Jesus com Pilatos. Só que Herodes, ao fazer a audiência, também se convenceu de que Jesus era inocente e num primeiro momento pensou em libertar Jesus, mas decidiu mandar Jesus novamente a Pilatos. E essa foi a sétima etapa do julgamento de Jesus, que nós lemos no capítulo 19 de São João. Essas evidências e essa ordem das etapas eu tirei lendo os 4 evangelhos. E nessa sétima etapa, quando Jesus ele volta novamente diante de Pilatos, nós vimos que esse governador, Pilatos, ele tentou de todas as formas, tentou todos os meios libertar Jesus, mas foi em vão. E quando ele falou que iria libertar, e quando os judeus ali demonstraram
ameaçaram ali fazer da conduta de Pilatos um problema com as autoridades romanas, Pilatos ele decidiu abrir mão. E ele decidiu ali ir a favor das exigências de crucificar Jesus. Decidiu seguir a voz do povo. E eu gostaria de ressaltar alguns aspectos aqui para nós meditarmos durante o dia de hoje. Porque essa semana tem que ser uma semana solene, uma semana que nos leve a meditar sobre tudo que Jesus foi capaz de fazer por você e por mim. E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar é que Pilatos teve a oportunidade de soltar Jesus, mas ele preferiu seguir a voz do povo e manter a sua popularidade, a sua aceitação diante do povo. E muitas vezes nós corremos o risco de fazer coisas totalmente erradas e injustas por querer seguir e agradar a maioria. Pilatos não estava predestinado a condenar Jesus. Se ele absolvesse Jesus, em algum outro momento ou alguma outra autoridade o condenaria e Jesus morreria, porque a profecia falava que Jesus iria morrer e que Jesus iria morrer crucificado, mas Pilatos teve a oportunidade de não ser considerado culpado de tudo isso, mas ele não aproveitou tal oportunidade. A história relata que Pilatos, alguns anos depois, morreu e que ele se suicidou. Nós não sabemos o que levou Pilatos a se suicidar, mas provavelmente esse fator de ter a oportunidade de salvar Jesus e de não deixar Jesus ser condenado à morte provavelmente pode ter sido um fator também. E o segundo aspecto que eu quero ressaltar para nós meditarmos no dia de hoje, e é isso que eu quero que fique na nossa mente. Se Jesus fosse condenado e crucificado e executado pelo Sinédrio, como eles foram construindo ali os argumentos, como Pilatos sugeriu, para que o Sinédrio executasse, se ele fosse executado pelo Sinédrio, ele seria morto por apedrejamento, porque a lei judaica previa para que um pecado de blasfêmia, como era a condenação que eles estavam fazendo para Jesus, previa a morte por apedrejamento. Mas se Jesus fosse apedrejado, tudo aquilo iria contra as profecias que indicavam a crucificação de Jesus. Ia contra as declarações que o próprio Jesus tinha feito. Por isso que em vários momentos Jesus se calou. Por isso que em vários momentos Jesus ele não declarou. Ele não respondeu às perguntas que eram feitas. Porque Jesus, embora soubesse que aquelas condenações que estavam sendo feitas contra ele não se sustentassem, Jesus sabia para que ele tinha vindo. E Jesus sabia que ele precisava morrer para nos libertar. Jesus, quando ele veio como homem, ele veio estabelecer o reino da graça. E por isso que Jesus ele precisava morrer para estabelecer de uma vez por toda esse reino da graça. E quando ele voltar sobre as nuvens do céu, como ele prometeu, ele virá estabelecer o reino da glória. O que nós precisamos nos atentar é que todas as coisas que foram ditas pelos profetas e todas as coisas que foram declaradas por Jesus que aconteceriam, todas elas aconteceram. Não importa se foi a pessoa X, se foi a pessoa Y, se foi de tal jeito, se foi de outro. O que importa é que elas se cumpriram. E isso é mais uma prova de que nós podemos confiar nas palavras de Jesus. Que as palavras que estão na Bíblia são palavras verdadeiras. Jesus aceitou passar por tudo o que passou para nos resgatar das garras do pecado. E é isso que precisa ficar na nossa mente. É isso que precisa nos impulsionar para estudar a Bíblia. É isso que precisa nos incentivar para nos preparar, porque Ele prometeu que Ele vai voltar. Antes mesmo de passar por tudo aquilo que Ele passou, Ele prometeu para os seus discípulos e para nós, que 3 dias depois Ele ressuscitaria, que Ele encontraria com os discípulos na Galileia. E nós vamos ver que todas as coisas que foram ditas por Jesus, todas elas aconteceram. Queridos, nós estamos vivendo em uma época em que a Páscoa
é mais ressaltada por um ovo de chocolate do que pelo real significado. E nós precisamos, como família, como cristãos que nós professamos que somos, nós precisamos nos apegar no real sentido da Páscoa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o real significado da Páscoa. Nós não podemos imergir os nossos filhos nessa cultura pagã e desviar o olhar dos nossos filhos do que realmente importa, porque se nós fizermos isso, nós estaremos levando os nossos filhos a desconsiderar o real sentido e desconsiderar aquilo que Jesus fez por nós. Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Jesus se entregou e Jesus sofreu tudo o que ele sofreu para nos dar a oportunidade de salvação. Mas se nós não nos atentarmos para os conselhos de Jesus, se nós não ensinarmos os nossos filhos sobre o real significado da Páscoa, todo o sacrifício que Jesus fez por nós vai ser em vão. Porque se nós não aceitarmos aquilo que ele passou por mim e por você, aquilo não vai fazer sentido na nossa vida. Se tudo que Jesus passou por mim e por você não resultar na nossa salvação, para nós vai ser em vão. Só que uma coisa nós temos que ter certeza: Jesus vai voltar. E ele vai voltar para resgatar todos aqueles que aceitaram o seu sacrifício, todos aqueles que aceitaram fazer parte do reino da graça. E ele vai vir buscar todos aqueles que aceitaram para o reino da glória. Que a sua decisão hoje seja meditar nas palavras de Jesus, seja meditar na palavra de Deus, para nós tirarmos da nossa mente tudo aquilo que está tentando nos distrair. Nós estamos em uma época em que tantas coisas estão tentando nos distrair da verdade e nós não podemos ser cúmplices nisso, nós não podemos colocar os nossos filhos nisso. Nós precisamos tirar o nosso olhar de todas essas distrações e voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus até ela fazer sentido, até que sejamos constrangidos por tudo isso que Jesus passou por mim e por você. Que no dia de hoje nós possamos tirar momentos para pedir perdão a Deus por todos os momentos em que nós permitimos ser distraídos pelas coisas desse mundo. Que Deus nos ajude a voltar o nosso olhar para a Bíblia, a voltar o nosso olhar para o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, para que nós consigamos entender o real sentido disso tudo, nos arrepender das coisas erradas que fizemos e nos preparar. Porque o sacrifício de Jesus foi o pagamento do preço, mas ele vai voltar para nos buscar. E que eu e você estejamos preparados para a volta de Jesus. E que, acima de tudo, nós preparemos os nossos filhos para estarem preparados também para a volta de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir o perdão, ó Pai. Perdão por todas as vezes, Senhor, em que nós nos distraímos, em que nós gastamos o nosso tempo com tantas outras coisas que nos tiram da verdade, Pai. Senhor, nessa semana nós queremos meditar no seu sacrifício por nós. Senhor, o Senhor foi capaz de sofrer tudo aquilo por nós. O Senhor não merecia ser julgado, o Senhor não merecia ser crucificado, ser vendido como um escravo, mas o Senhor aceitou passar por tudo isso, Senhor, para nos resgatar das garras do pecado, Pai. Senhor, mas nós sabemos que se nós não aceitarmos isso, que se nós não olharmos para isso com todo cuidado, com todo amor, Senhor, que isso não vai fazer diferença na nossa vida, porque já fazem mais de 2000 anos que o Senhor morreu por nós e tantas pessoas têm se preocupado com tantas outras coisas e não têm se atentado para isso, Senhor. Nós te pedimos misericórdia, Pai. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Pai, a olhar para a Tua palavra com o Teu olhar. Nos ajude a compreender as Tuas palavras e que ela quebrante o nosso coração.
mãos, Senhor. Nos ajude a aceitar o seu sacrifício por nós, a nos arrepender dos nossos pecados e a fazer uma nova aliança contigo, Senhor, porque nós queremos estar contigo no céu, Pai. Nos ajude a aceitar o reino da tua graça e nos ajude a nos preparar para o reino da glória, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o desafio que cada um de nós temos passado. O Senhor sabe as provas, as tentações, as distrações. O Senhor sabe, mas nós estamos vendo, Senhor, dia após dia, o Senhor falando ao nosso coração para nos voltarmos a Ti. E hoje, Senhor, hoje nós queremos nos entregar em Tuas mãos. Hoje nós queremos tirar tempo para estudar a Tua palavra. Nós queremos aceitar o Seu sacrifício por nós, Senhor. E a nossa vida é Tua, nós queremos colocá-la em Tuas mãos. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, amanhã nós vamos continuar estudando sobre a vida de Jesus. E nós vamos estudar sobre o momento em que Judas, ele cai em si sobre o que ele havia feito, sobre o que havia acontecido. E nós vamos estudar também o momento em que Jesus foi entregue aos soldados para ser crucificado. Essa é uma semana solene. Nós precisamos refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós. E isso precisa fazer a diferença na nossa vida. Isso precisa nos mostrar, assim como Pedro, o olhar de Jesus por nós precisa nos levar a nos arrepender amargamente dos nossos pecados e aceitar todo o sacrifício que Jesus tem feito por nós. Que Deus abençoe a todos, que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Tchau, tchau.